Turma, vamos? Olhem só, hoje a gente vai ver um tema diferente dos que a gente viu até agora na formulação. Nós vamos ver uma proposta muito comum pelo SEBRASP, né? Um tipo de proposta, um tipo de formulação que é bem comum às provas, principalmente de polícia civil, tá? Então, polícia civil, escrivão, polícia federal, é bem comum que caia a tal da situação hipotética. Vocês já devem ter ouvido falar. E hoje a gente vai ver uma proposta dessa, tá? Com uma situação hipotética. Sempre que cai uma situação hipotética pelo SEBRASP, a gente encontra um tema específico, tá? Então, geralmente é direito penal, processo penal, vai por ali. A gente já sabe que é algo relativo ali à função e que a gente vai ter que entender da legislação. Por quê? Porque a situação hipotética requer do candidato conhecimento do que diz a lei. Por quê? Aparece um casozinho, né? A situação hipotética é uma historinha que a banca conta. E dentro dessa historinha, o que é que a banca quer do candidato? O que é que ele diga textualmente? E isso é muito importante, tá? A gente não pode em nenhum momento esquecer que está fazendo uma redação. E mais, esquecer que a gente está fazendo um texto dissertativo. Por quê? Porque é muito comum que o candidato entenda, quando vem uma situação hipotética, que se trata de respostas. E aí o que é que ele faz? Ele vai textualmente ali respondendo, e isso não é correto, tá? Coloquem um xizinho aí no não é certo fazer assim. A gente vai ver aqui como é que resolve uma situação hipotética desde o primeiro momento, como é que a gente lê a situação hipotética, encontra o tema nela. Sempre que aparece essa historinha, né, esse caso específico que a gente chama de situação hipotética, aparecem tópicos. Então a banca lista ali 3, 4, 5 às vezes tópicos sobre a situação. E claro, ali nos tópicos aparecem perguntas, né? A banca vai perguntar para o candidato se está certo, isso está errado, pode isso, né? E aí o candidato vai precisar textualmente focar no assunto e não fazer uma referência, né, objetiva àquela situação. No caso de João e Maria, isso está errado por causa disso, não pode fazer isso, tá? João e Maria, eu tô falando aqui que seja o nome aí hipotético das figuras que vão aparecer ali na historinha que a banca conta. Só um exemplo. A gente não pode fazer referência àquilo que está na história que está sendo contada. A gente precisa pegar o assunto, o conteúdo da pergunta e a partir dali responder de forma objetiva, direto ao ponto, artigo mais substantivo, como a gente já aprendeu em todas as provas. Se vocês observarem, as regras gerais, elas se mantêm. Então, no nosso tema anterior, tá? Lembrem de um detalhezinho. No tema anterior que a gente viu, se vocês observarem, a gente já começou no tópico 1 por um tópico que não é introdutório. Vocês lembram disso? Então já apareceu lá as características do racismo recreativo. Quando aparece assim, é importante que antes de falar das características do racismo recreativo, vocês expliquem o que é o racismo recreativo. Tá? Pode ser em uma linha, de forma sintética, mas é importante que haja uma introdução ao assunto. Se a gente chega no começo da redação e já diz as características do racismo recreativo, não pode ser assim, tá? Então prestem atenção, é incomum que um tópico 1 apareça dessa forma, já pedindo as características, geralmente pede-se a definição. Mas se a banca não pedir a definição, você não precisa dar a definição, mas é importante que você, na primeira linha, pelo menos faça uma afirmativa sobre o que é o racismo recreativo, tá? Então, o racismo recreativo é uma prática utilizada por pessoas que tentam denegrir a imagem de outras, baseadas, e aí você vai, tá? Explica rapidinho, em uma linha e meia, dá para você matar essa questão. E aí, essa prática tem como característica isso, por causa disso, e aí você vai desenvolvendo como um texto dissertativo, tá? Do mesmo jeito a gente vai fazer aqui na situação hipotética. Prestem atenção, é importante que a gente seja objetivo, mas não mecânico, tá? Mecânico é aquele negócio, a banca disse isso, então eu vou exatamente em cima, vou começar com essa mesma palavra. Então não vamos exagerar, tá? Vamos usar o bom senso. Começou ali, já entendi que é uma redação de concurso. Então, sendo uma redação de concurso, eu vou ter que usar a objetividade, a banca pede, vou precisar usar a fundamentação. Mas é importante que eu faça o introitozinho aqui para que dê para entender sobre o que eu estou falando. Tá? Isso é importante, então vamos usar essa informação a nosso favor.
Por que eu fiz esse parêntese aqui? Porque muitos de vocês utilizaram lá a regra que a gente fala de objetividade de uma forma muito ao pé da letra e foram direto nas características, já começaram as características do racismo recreativo e aí, num tema que a banca não coloca a definição na entrada, isso aí ficou estranho, tá? Então já chamo a atenção de vocês para observarem esse detalhe. Aqui a gente vai começar lendo o caso, vamos para a situação hipotética, a gente vai dar uma lidinha na história e vai começar a entender como é que a gente faz a interpretação dessa história à luz dos tópicos que foram ali listados abaixo. Fechou? Vamos lá? Olhem só, esse tema aqui do Sebrasp caiu em 2016 lá para a Polícia Civil de Goiás. Ele diz o seguinte, vocês sabem que eu escrevo aqui com mouse, né? Por isso que a minha letra fica maravilhosa desse jeito, mas eu gosto de escrever de qualquer forma nessa letra diferente para chamar um pouco a atenção de vocês para algo específico, tá? Então eu coloquei aqui situação hipotética escrito com mouse, por isso que tá lindo desse jeito. Olhem só. No curso de uma investigação policial, atendendo à representação da autoridade policial, foi autorizada judicialmente medida de busca e apreensão de bens e documentos a ser realizada em endereço determinado, conforme descrito no competente mandado. De posse do mandado, os agentes de polícia, acompanhados da autoridade policial, chegaram ao sobredito imóvel somente no período noturno, devido a vários contratempos havidos no decorrer das diligências. Confirmado o endereço, constatou-se a presença de várias pessoas no interior do imóvel, entre elas o proprietário da casa, indiciado no inquérito policial, que originou o mandado de busca e apreensão, né? Adicionalmente, constatou-se a existência de 3 veículos na garagem do imóvel. Esse foi o caso, tá? Essa é a situação hipotética. E dentro dessa situação, a gente já sublinhou lá qual é o tema, né? Sobre que assunto é essa situação? Sobre o processo de busca e apreensão, não é isso? A gente já sabe sobre o que é e a gente já entendeu ali o caso. O que a banca quer é que a gente demonstre conhecimento sobre o processo de busca e apreensão de forma legal, né? A gente mostra ali como é que isso funciona e se pode ou não pode agir dessa maneira da situação. E as perguntas vão versar sobre esses pontos aí específicos desse caso. Beleza? Vamos continuar aqui nos comandos da questão. Considerando a situação hipotética acima apresentada, redija um texto dissertativo, olha só, dissertativo, tá? Já tá no edital, a gente já sabe que vai ser dissertativo. Então, bora fazer o negócio direito. Acerca de quê? Sobre o que vai ser o nosso texto? O Instituto da Busca e Apreensão no Processo Penal. Beleza, esse aqui é o nosso tema, é o tema geral. Ao elaborar o seu texto, aborde fundamentadamente, ou seja, tem que ser de acordo com a lei, não é o que eu acho, é o que a lei manda, tá? Os seguintes tópicos. Olhem só, que a gente tem 4 tópicos e a banca já coloca o valor de cada tópico. Então, a gente vai distribuir o número de linhas pelo valor dos tópicos, tá? Então, a gente tem 30 linhas. Se a gente tem 2 tópicos aqui, um que vale 7 e outro que vale 6, e 2 outros tópicos que valem 3 pontos, se liguem nisso, se liguem aqui, ó. Eu tenho um tópico que vale 7, um tópico que vale 6 e 2 tópicos que valem 3 pontos. Como é que fica a distribuição de linhas no caso desse? Eu tenho 4 tópicos, não é isso? 2 valem 3 pontos, um vale 7 e um vale 6. Ok. Então, a distribuição de linhas deve ser qual? A gente vai observar que nos tópicos que valem 3, a resposta vai ser mais curta, não vai demandar tanta teoria. Então, a maior parte da teoria vai vir nos primeiros 2 tópicos. Então, esses 2 primeiros tópicos podem, sim, levar muito mais linhas. Eu posso, por exemplo, usar 10 linhas para o tópico 7, 10 linhas para o tópico que vale 6, e aí eu posso dividir 5 linhas para o tópico que vale 3 e 5 linhas, e aí eu bato as 30. Pri, eu não consigo fazer 5 linhas nesses 2 últimos tópicos, 4 linhas. 3 linhas é insuficiente, tá? Já falo logo, vocês já sabem, né? Então, Pri, pode parágrafo com 3 linhas? Não, tá? Não pode. Por quê? Porque 3 linhas sempre vai ser insuficiente para falar de algo. Agora, observem um detalhe. A gente vai seguir, isso aqui é um texto por tópicos, que deve obedecer a uma situação hipotética, né? É o que rege ali a lei, observando a situação hipotética. O que é que a gente precisa observar aqui? Prestem atenção no detalhe. A gente vai seguir a regra geral. A regra geral é qual? Afirmativa, justificativa, exemplo, comprovação. É sempre assim. Falou em redação, a gente já sabe como é que se faz o desenvolvimento. Um tema por tópico é desenvolvimento. Desenvolvimento, essa é a regra. Então eu já sei. Eu vou começar com afirmativa, artigo mais o substantivo principal ali daquele tópico.
vou respondendo, né? Vou dissertando, faço a afirmativa, vou com a justificativa, venho com o exemplo, vou ali com a comprovação da lei. Eu vou colocar a lei em que tópico, Pri? No tópico que eu souber, tá? Então, qual é o tópico ali que eu conheço, uma legislação que cabe direitinho, tal tópico. Então, não tem problema, a banca não vai fazer seleção disso, não. Ela quer que você coloque, você mostre que você sabe, que você domina. Então, onde você colocar a legislação, tá beleza. Não precisa ser no primeiro tópico, não, tá? É claro, se for no primeiro tópico, é o ideal. Por quê? Porque você vai falar sobre aquela legislação específica nos outros tópicos também. Então, você já lança no primeiro tópico. Claro, se couber, façam dessa forma. Caso não caiba dentro da argumentação que vocês prepararam, tá? Para desenvolver ali, não tem problema se a fundamentação, se a legislação vier em outro tópico. Fechou? Então, vamos aqui para os tópicos propriamente dito. O primeiro, natureza jurídica da busca e apreensão. A banca quer os objetivos, as características e normas gerais. Olha só, eu já sublinho porque eu não posso perder nadinha, tá? A banca quer a natureza jurídica do processo de busca e apreensão, ela quer os objetivos dessa prática, ela quer as características dessa prática e ela quer as normas gerais relacionadas a essa prática. Esse é um tópico que realmente vai demandar cerca de 7 linhas, porque a banca quer 4 especificidades em cima desse tópico. Galera, se liga, a banca botou aí 4 pontos a serem abordados dentro do tópico 1. Então, é importante que a gente aborde os 4. Essas palavras que estão aí, ó, natureza jurídica, características, objetivos, obrigatoriamente, normas gerais precisam estar no D1 de vocês, no primeiro parágrafo desse texto. Por que precisam estar aí? Porque a banca vai corrigir a partir das palavras-chave. Pensem assim, numa correção de prova por tópicos, é como se um robozinho fosse corrigir. Então a banca vai ali em cima das palavras-chave do tópico. Olha ali, olha aqui, eu tenho essa palavra, essa, 4 palavras-chave, ou seja, eu tenho 4 comandos no tópico 1. Deixa eu ver se o candidato trabalhou os 4 comandos aqui na resposta dele. Ah, o candidato não trabalhou as características. Então, se eu tenho 7 pontos, eu vou dividir por 4 e vou tirar a pontuação do tópico que o candidato não abordou. Mas, Pri, dentro do tópico a banca pode fazer isso? Pode não, ela faz. Ela faz, tá? Então, eu já estou ligando vocês aqui na tomada. Prestem atenção, porque cada uma dessas palavras precisa ser sublinhada. Não vale colocar o tópico, transcrever o tópico, achando que fazer isso deu conta de abordar as questões ali, porque isso é uma trapaça e as bancas cortam e penalizam essa trapaça. É para falar de cada uma das 4 palavras-chave. Beleza? Pri, eu não sei uma. Beleza, se você não sabe uma, o que é que acontece? Você já sabe que a pontuação dessa que você não vai falar vai ser perdida, então capriche nas outras. Existe uma compensação? Não existe. Então, se a banca colocou 4 comandos dentro do tópico 1, a nota vai ser dividida por esses 4 comandos. Se você escrever mais sobre o tópico 3, não adianta, porque ela de qualquer forma vai dividir a nota e essa pontuação do tópico, do ponto da palavra-chave que você não abordou vai ser retirada da sua nota, com certeza, não tem para onde correr. Tá? É assim que funciona a correção das bancas. Por isso que eu falo, principalmente Sebrasp, que é uma banca super caxias com conteúdo. Por isso que eu falo para vocês o seguinte: quando vocês forem fazer uma prova por tópicos do Sebrasp, sublinhe os tópicos, tenha domínio sobre o que você precisa abordar na hora de começar a escrever, porque cada palavra ali, vamos dizer assim, o Sebrasp é aquela banca que ela não coloca uma corda no cenário se não for para enforcar alguém. Se tá ali, vai ser usado. Então a gente precisa usar, não tem nada por acaso ali na proposta do Sebrasp. Por quê? Porque é uma banca que dá, presta atenção, a gente tem 30 pontos aqui nessa redação de Polícia Civil, de Pernambuco, né? 30 pontos, a banca dá 29 pontos para conteúdo e 1 ponto para estrutura. 29 pontos para conteúdo significa uma pontuação muito grande. Então, presta atenção, se a gente quiser ganhar ponto no Sebrasp, a gente precisa desenvolver todas as palavras-chave, esse é o segredinho. Não tem pra onde correr não, fez isso, você bateu. Fechou? Então vamos ver aqui cada uma das palavras-chave dos tópicos para vocês irem assim em cima de tudo bem direitinho, tá? Lemos o primeiro tópico, tem 4 comandos aí nessa primeira parte. Aí a gente vai pro D2. Requisitos para o cumprimento da busca e apreensão. Já sublinhei requisitos ali, ó. Nas suas modalidades, ó, domiciliar e pessoal. Então, especificamente, quais são os requisitos
para o cumprimento da busca e da apreensão na modalidade domiciliar e pessoal, especialmente nessas duas modalidades aí, tá? Beleza. Os requisitos. Então, no 2 a gente vai focar nos requisitos e nas palavras ali domiciliar e pessoal. O tópico 3, relativamente à situação hipotética apresentada, e a banca já está fazendo agora a pergunta com relação ao que aconteceu lá, ó. Existe a possibilidade jurídica de realização da diligência no horário noturno? Isso é uma pergunta. E vale 3 pontos a resposta. É possível, de acordo com a situação descrita, que a diligência seja feita, seja cumprida ali, que o mandato de busca e apreensão seja cumprido no horário noturno? Aí a gente precisa realmente conhecer a lei, para saber se é possível dentro da legislação brasileira, né, dentro do Código de Processo Penal brasileiro, se é possível que isso aconteça. E aí a gente vai precisar explicar quando é que uma diligência pode acontecer no horário noturno, ou se, de acordo com a legislação, ela não pode ser realizada no horário noturno. A gente vai precisar escrever a respeito disso. E a gente vai gastar aí 4 linhas, de 4 a 5 linhas, tá? E aí tem uma resposta, a gente precisa ser claro e objetivo na nossa resposta. Por quê? Porque é uma pergunta, não tem uma interrogação aqui, mas está claro que é uma pergunta. Se está certo lá na situação hipotética, o fato da busca ter começado ali no horário noturno, pode isso ou não, tá? Isso tem que ficar claro ali no 3º parágrafo. Vamos para o 4º. Olha só, relativamente à situação hipotética apresentada, novamente a banca vai direcionar para a situação. Possibilidade jurídica de realização de busca pessoal nas pessoas encontradas no interior do imóvel, bem como no interior dos veículos estacionados na garagem. Existe a possibilidade jurídica dessa busca pessoal e domiciliar, inclusive nos automóveis que estão na garagem, mas ali no horário noturno? Pronto. Aí a questão é essa. Pode isso, produção? Ou não pode? A gente vai precisar dizer de acordo com a lei se pode ou se não pode, tá? Isso aí em texto corrido. Vamos ver como é que a gente faz isso lá na nossa aranha, né? Eu monto a aranha aqui, mas por um processo didático, né? No caso desse aqui, na prova, a gente também não vai precisar montar uma aranha, mas a título de estudo é bem interessante porque vocês já vão ali sempre associando a aranha a uma metodologia de resolução em que as palavras-chave vão regendo o processo. Fechou? Vamos lá para nossa aranha porque a gente vai ver ali em cada um dos pontos o que a gente precisa abordar, tá bom? Vamos lá aqui para o nosso parágrafo D1, tá? Nós vamos ter aqui 4 parágrafos e a gente vai começar pelo D1. Que é o nosso D1 e D2 são os parágrafos mais extensos, né? Então vamos começar aqui. O D1 é um parágrafo que vai pedir pra gente 4 palavras-chave e a gente vai precisar abordar ali tanto a questão da natureza jurídica, quanto objetivos, quanto características, quanto a questão ali jurídica, né? Normativa. Então vamos lá. A natureza jurídica do processo de busca e apreensão é coercitiva, sendo uma forma de execução forçada por ordem do Poder Judiciário. Então a gente já fala aqui da natureza jurídica, mostra ali essa palavra, né, a coercitividade que está ligada à natureza, ao que realmente é essa prática, tá? E na sequência a gente já vai, a busca e apreensão é uma medida judicial prevista no ordenamento jurídico brasileiro com o objetivo de garantir a efetividade das decisões judiciais e proteger direitos de credores. Ok, já falamos de um objetivo aqui. Aí, os objetivos da busca e apreensão são variados, mas em geral visam a recuperação de um bem ou a obtenção de provas para a instrução de um processo. E aí a gente já pode citar exemplos, né? No caso de ações de busca e apreensão de bens, por exemplo, o objetivo é retomar a posse de um bem que esteja em situação de inadimplência. Fecha o período, aí vai para outro. Já nas ações de busca e apreensão de provas, o objetivo é recolher elementos materiais que comprovem a prática de um crime ou mesmo a inocência do acusado. Na situação hipotética em contento, né, que é essa que a gente está analisando, a gente viu que é um caso de apreensão de bens. Sendo assim, a gente só vai precisar citar o exemplo de bens, né? Não vai precisar citar o exemplo de provas, porque não está dentro da situação hipotética aqui da prova. Beleza. Mas eu trouxe para que vocês vissem a possibilidade de transitar ali com exemplos dentro de uma proposta que é por tópicos e que pede uma resposta. Vejam como é fácil. A gente fez a afirmativa inicial respondendo o objetivo e aí a gente deu um exemplo para ilustrar aquilo que a gente está falando, ou seja, como manda a norma do texto dissertativo. Fechou? Vamos continuar.
A busca e apreensão é uma medida regida por normas gerais. Olha aqui, já é o quarto tópico, né, falando sobre as normas. Por normas gerais previstas no Código de Processo Civil Brasileiro. Dentre suas características, destaca-se a necessidade de fundamentação da decisão judicial, ou seja, demonstração de motivos que tornem a medida necessária e proporcional ao caso em questão. Além disso, é importante observar que a busca e apreensão deve ser realizada por um oficial de justiça, munido com a devida autorização e em conformidade com as regras de procedimentos legais. Pri, ficou junto aqui a questão da norma com as características. Pode isso? Pode, tá? Se essa questão da norma estiver dentro de uma outra questão, e isso tudo está no mesmo tópico, que é o D1, né? O tópico do D1, pode sim, tá? Não precisa a gente fazer dentro do D1 a separação na ordem em que a banca pediu ali as palavras. Não precisa, porque isso aí é mecanizar a resposta. E às vezes, uma palavra-chave que está ali no final do tópico, eu estou falando do tópico 1, tá? Eu não estou falando de pegar o tópico 3 e trazer para o tópico 1, não. Estou falando dentro do tópico 1, tem 4 palavras-chave. Essas 4 palavras-chave estão relacionadas, estão ligadas a um mesmo conteúdo, que é esse primeiro conteúdo aqui. Né, do que significa, de qual é a natureza do processo de busca e apreensão, quais os objetivos, as características e a normativa ali, né, e as normas gerais. Então, isso tudo, desde que todas as 4 palavras estejam no D1, isso tudo pode estar junto e misturado ali, desde que a gente consiga dar, né, a atenção para cada um dos pontos. Tá bom? Vamos lá então para o tópico 2? Vamos lá. O tópico 2 já vai pedir o quê aqui, ó? O tópico 2 já vai pedir os requisitos para o cumprimento da busca e apreensão, né, nas modalidades domiciliar e pessoal. Vamos ver. Então, coloquei aqui, ó, alguns dos requisitos. Coloquei 1, 2, 3, 4, 5 requisitos. A gente tem umas 6 linhas aí, dá para usar uns 5 ou pelo menos uns 4, né? Então, negritei eles aqui, ó. Fundamentação judicial. Então, a busca e apreensão deve ser autorizada por um juiz. E aí a gente vai começar como? A gente vai começar assim, fundamentação judicial, 2 pontos. Não, a gente sabe que nunca pode fazer assim. Galera, se liga, eu coloquei na aranha pra gente ter domínio do conteúdo, mas quando vocês forem trazer pro texto isso, não pode colocar desse jeito, tá? Lembrem que a aranha, ela é a resolução do texto, mas ela não é a resolução do texto tal como ela tá ali, né? Vocês vão precisar reorganizar as ideias ali para colocar, por exemplo, muitas vezes, a afirmativa antes da citação aqui, né? Da lista. Então, eu não posso começar com a lista. Eu já falei isso na aula, acho que na aula anterior, né? Então, eu não posso colocar fundamentação, 2 pontos e... Não, isso aí tá errado. Então, como é que eu começaria aqui? Se eu tô começando meu D2, aí eu vou falar sobre os requisitos. Aí eu começo assim, ó. A busca e apreensão deve ser fundamentada judicialmente e, por isso, autorizada por um juiz que analisará a solicitação apresentada pelas autoridades competentes e verificará se existem indícios suficientes de que o local ou pessoas a serem buscadas estão relacionados a atividades criminosas. Então, o que é que eu faço? Eu coloco a afirmativa na entrada. E o tópicozinho ali, né, a resposta, que é um dos requisitos, que é a fundamentação judicial, vai ali entre vírgulas dentro da frase. A gente não precisa ficar com medo da banca não identificar, porque a gente não colocou na entrada, tá? Colocando no começo do parágrafo, a banca sabe qual é a resposta, então ela vai lá e ela identifica. Você só tem compromisso em colocar a palavra-chave. Você não precisa negritar a palavra, você não precisa botar um traço embaixo, você não precisa botar 2 pontos para a banca entender que aquilo ali é a resposta. A banca já sabe qual é a resposta, tá? Então ela vai em cima da palavra, ela vai procurar ali a palavra. Quanto mais no começo do parágrafo você colocar, melhor, mas você não precisa começar com a palavra aqui, porque se a gente começar com as palavras aqui, nesse parágrafo 2, nesse D2, e a gente fizer uma lista como eu fiz aqui na aranha, fica errado, tá? Coloquei assim para ficar mais fácil da gente visualizar quais são os requisitos, mas assim na hora de escrever na prova não fica certo não, beleza? Então vamos para o segundo. A gente vai começar como? Deve haver suspeitas razoáveis, aí entre vírgulas, indícios de crime, de que a pessoa ou o local a serem submetidos à busca e apreensão estão relacionados a uma atividade criminosa. Esses indícios devem ser apresentados ao juiz que autoriza a operação, por exemplo, tá? Então aqui pode ser assim. Aí na sequência, eu vou ler do jeito que está aqui na lista, mas já expliquei para vocês como é que vocês vão colocar no parágrafo, né? Aí o terceiro aqui requisito, ordem judicial. A busca e apreensão deve ser realizada com base em uma ordem judicial específica que autoriza a sua execução.
Essa ordem deve ser clara e determinar o local ou a pessoa a serem visitados, bem como os objetos ou evidências que devem ser apreendidos. Proporcionalidade e necessidade é outro requisito. A busca e apreensão deve ser uma medida necessária e proporcional para a investigação do crime em questão, ou seja, deve ser a única forma possível de obtenção das provas necessárias para o processo. E por fim, o último requisito aqui, respeito aos direitos fundamentais. Durante a busca e apreensão devem ser respeitados os direitos fundamentais dos cidadãos, como o direito à inviolabilidade do domicílio, o direito à intimidade, o direito à dignidade da pessoa humana, entre outros. A operação deve ser realizada de forma discreta, garantindo a integridade física e psicológica dos envolvidos. E aqui a gente finaliza o segundo parágrafo mais extenso. Os dois primeiros são maiores do ponto de vista da legislação, né? Tem mais coisa pra gente falar, e a gente precisa falar tudo, sem preguiça aí nesse tema, tá? E aí a gente vai agora para os dois últimos parágrafos que requerem diretamente uma resposta, só que uma resposta fundamentada pelo que diz a legislação, tá? Vamos lá pro parágrafo 3. No parágrafo 3, a gente vai precisar falar da possibilidade jurídica de realização da diligência no horário noturno. Vale 3 pontos. Então vamos lá, a gente pode começar com esse parágrafo assim, existe a possibilidade jurídica de realização da diligência de busca e apreensão domiciliar no horário noturno, mas essa possibilidade está condicionada a algumas circunstâncias específicas. A Constituição Federal de 1988 sempre coloquem a data, certo? Se vocês usarem mais de uma vez no texto, a primeira vez que vocês colocarem o nome Constituição Federal de 1988, vocês vão colocar entre parênteses a sigla CF/88, para depois só ir mencionando a sigla. Então, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, estabelece que a inviolabilidade do domicílio é garantida, salvo em casos de flagrante delito ou desastre, ou ainda durante o dia em caso de ordem judicial. Qual foi o caso da nossa situação hipotética? Foi simplesmente uma ordem, um mandado judicial, né? Nesse caso, não houve ordem específica nenhuma. A gente já sabe que não caberia diligência no horário noturno, tá? Então aqui a gente está explicando. A gente pode simplesmente deixar claro, colocando no caso em questão, como não há especificidade no mandado, não há possibilidade da diligência ser efetivada no período noturno, ok? E aí a gente pode continuar aqui. Tanto para que a busca e apreensão domiciliar ocorra no horário noturno, é necessário que haja uma ordem judicial específica que autorize essa diligência durante esse período de tempo. A decisão judicial deve estar devidamente fundamentada e justificar o motivo pelo qual a diligência precisa ser realizada durante a noite. Eu ainda tenho várias linhas e já acabou aqui o conteúdo, então você vai e explica quando é que seria possível a diligência ser feita à noite, tá? Quando é que seria possível? Nessa especificidade aqui. Se houver no mandado, se houver necessidade, não há, porque lá em cima a gente viu que na nossa proposta é um mandado de busca e apreensão de bens, né? Não foi um crime, não foi nada assim específico, para que haja a necessidade ali da diligência ser à noite, tá bom? Então deixa isso claro aqui com aquilo que diz a lei, né? Com aquilo que diz a lei. Na sequência, vamos para o nosso último parágrafo. E no último parágrafo também tem uma perguntinha, que é a possibilidade jurídica de realização de busca pessoal nas pessoas encontradas no interior do imóvel, assim como no interior dos veículos estacionados na garagem. Então vamos lá. Em geral, as buscas e apreensões devem ser realizadas em conformidade com a legislação vigente e devem ser baseadas em mandados judiciais específicos, né, que devem descrever claramente os locais a serem revistados e os objetos a serem apreendidos. No entanto, mesmo com mandado válido, a realização de busca pessoal em indivíduos dentro do imóvel ou nos veículos pode ser considerada uma invasão da privacidade e ser questionada em termos de proporcionalidade e necessidade. Em alguns países, a busca pessoal só pode ser realizada se houver suspeita razoável de que a pessoa esteja envolvida em atividades ilegais ou apresentando risco para a segurança. Então, vocês já viram que a resposta não é uma resposta que vai ficar dizendo, fazendo referência ali ao que está no caso. Ela vai em cima do assunto. Então, ele está querendo saber, é possível fazer a busca e apreensão pessoal ali nas pessoas e nos imóveis? Não é possível, deixe claro. Agora, se o que eu estou falando aqui não está de acordo com a legislação, se você sabe mais sobre isso do que eu coloquei aqui, então entenda que eu não sou especialista nesse caso, eu fiz uma pesquisazinha aqui para trazer a resposta para vocês, para que vocês entendam como é essa resposta, tá? Então, desculpem aí qualquer tipo de
problema que haja na interpretação da legislação ou na resposta como um todo. O meu objetivo aqui é mais que vocês entendam como é que vocês vão responder do que trazer para vocês a resposta certinha, né? Eu trouxe aqui, né? Imagino que esteja correto isso aqui, tudo direitinho. Foi fruto de uma pesquisa, mas vocês sabem que Pri aqui não é especialista nessa área e aí, enfim, façam os ajustes que forem necessários, tá? Mas é assim que vocês vão precisar resolver. É vocês pegarem ali qual é o conteúdo específico e falar do conteúdo e não do caso, tá? Você vai falar do caso. Mas se a banca tá falando é possível, é correta a diligência à noite, aí a gente vai dizer quando é que a diligência à noite é possível. E se a gente viu que lá no caso, né, do mandado judicial, a diligência tem que ser feita de manhã, então a gente vai e diz, num caso em que haja busca e apreensão de bens, apenas, sem nenhuma especificidade no mandato, não cabe uma busca e apreensão noturna. Então, a gente tem que ir em cima do conteúdo, daquilo que a ideia está ali pedindo pra gente, e não ficar comentando a situação. Por que eu falo isso? Porque é muito comum que eu pegue redações, né, os candidatos querendo recurso. Eu já digo pra vocês que eu não faço recurso, mas claro, eu olho a redação de vocês pra ver se foi bem corrigida e tal, e aí eu sugiro que vocês entrem com recurso ou não, de acordo com a correção. Posso fazer isso, tá? Mas eu não escrevo o recurso, eu não faço. Mas se couber, eu digo pra vocês, cabe recurso aqui, procura um especialista no recurso pra fazer esse trabalho. Sempre falo pra vocês aqui que é importante, um especialista em recurso. Não é qualquer professor de redação que faz recurso, tá? Às vezes um professor é muito bom em deferir em bancas de estrutura, como Carlos Chagas, Getúlio Vargas, outros professores são muito bons em banca de conteúdo, ou seja, já sabem qual é o argumento que entra, certo? Então a gente precisa procurar o professor para o caso específico do nosso concurso. Se eu estou fazendo uma prova aqui para a Sebrasp, eu tenho que procurar professor que defere recurso para a Sebrasp. Fechou? Então a gente encerra por aqui o nosso texto. Hoje vocês viram um tema totalmente diferente, né? Um tema específico, com uma situação hipotética. Eu aguardo a redação de vocês e a gente se encontra na semana que vem.